Bem, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão de hoje é: o que é o cristianismo pós-moderno? A pergunta: o que é o cristianismo pós-moderno? Desde já eu quero agradecer do fundo do coração por vocês que já são inscritos neste canal. Já são aí 417 inscritos neste canal. É um canal pequeno ainda, mas é um canal que só se inscreve quem tem muita coragem ou é uma pessoa como eu, tá certo? Que já foi liberto do sistema religioso, que gostaria de ser livre. Então, muitos de vocês acredito que são inscritos, né? Porque querem ser livres, querem conhecer um pouco mais. Apesar de ser um canal simples, humilde, bastante, não é para escribas, não é para gente que dessas teologias complicadas. Eu não sou. Eu sou bastante direto no assunto e muito simples. Então tudo que eu tenho postado são mais de quase 500 vídeos prontos. Se você procurar, entra aí Carlos Zanino e procura o assunto de A a Z, você vai procurar saber e você vai ficar sabendo que todo o assunto que eu trago aqui, ele traz um cunho e base nas escrituras. Eu não fico falando por mim mesmo. Quando eu falo por mim mesmo, eu falo, olha, isso aqui eu acho assim, eu acho que devia ser assim, eu penso assim, mas do que eu tenho feito é isso, tá, gente? Muito obrigado por você se inscrever desde já, eu agradeço. Vamos lá, o que é o cristianismo pós-moderno? Como é que é isso? Mesmo sendo rápido, o que é? O cristianismo pós-moderno é tão difícil de definir de forma concisa como o próprio modernismo é, como o próprio momento que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Último século, tá? Para ser assim mais conciso. Então, essa questão do pós-modernismo. Vamos pegar aí de 1950 adiante, só para a gente ter uma ideia de arquitetura, industrialização, pensamento, estilo modelístico. Tá? Então as coisas foram mudando muito, de uma forma muito assim assustadora. Porque o que não aconteceu o que não aconteceu em 1950 anos, falando de Jesus para cá, que são 2000 anos, tá? O que não aconteceu em 1950 anos passados, aconteceu em 50 anos presentes. Se você voltar de 2022 agora, hoje, né? Se você voltar até 1950, o que aconteceu nesse período não aconteceu nos anos passados até Cristo. É só fazer uma pesquisa. É pesquisa, gente. Tá? Você pode fazer a busca aí. Principalmente no meio religioso, na história da igreja, na filosofia, na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, tudo que é voltado à psique, tá certo? Essa questão mudou demais, os conceitos morais e enfim. Bora lá? Então, mudou tudo. As questões artísticas, literária, 1970, os anos 80, então a igreja não sentiu esse efeito até os anos 90. Olha que interessante. Até os anos 90 parecia que as coisas andavam bem e que eram do jeito que eram. Era uma época mais inocente, digamos, né? Mas aí essa reação e essa dissolução à verdade, essa frieza, essa duração de tempo ou desse subjetivismo religioso é que trouxe de fato um esfriamento, essa falta de fé no Cristo, essa falta de fé nas Escrituras Sagradas. Tá? Então essa reação, essa dissolução da verdade, fria e duramente dizendo, ela veio de uma subjetividade, dentro de uma coisa assim que a gente chama de entrelinhas, entre aspas. Você está entendendo? É uma frase, como qualquer outra frase, mas nas entrelinhas dessa frase, desse conceito, houve aquelas mudançazinhas, entendeu? Ponto e vírgula. Isso faz muita diferença em toda a história. Isso que eu estou trazendo para você, parafraseando, trazendo aqui apenas uma ideia do que as coisas e como as coisas foram acontecendo. Porque assim, uma coisa, gente, a gente vê a mudança assim, ó, na cara, escancarado. A outra mudança é aquela mudança que está entre linhas. Certo pastor, certo líder,
Não vou citar o nome aqui porque estaria infringindo a questão até ética, né? Enfim. Mas ele disse para mim assim, você fica nessa questão das entrelinhas, procurando achar nas entrelinhas. Eu falei, pois é. Pois todo o mal e toda a coisa estão, infelizmente, nas entrelinhas. Não está assim para a gente ver, mas estão e está nas entrelinhas. Esse pastor era um pastor regional, era o cara da época, né? Mas não é não, viu gente? Ninguém é o cara, tá bom? Então pense em algo considerado pós-moderno, pense aí o que você quiser, chegando ao cristianismo, tá? Então dentro deste contexto vemos aí um vislumbre de modernismo dentro das instituições e dentro das denominações, chamada de cristianismo. Não bíblico, claro, mas um cristianismo pós-moderno, que alinha com os pensamentos dos pós-modernistas básicos, tratando da experiência sobre a razão, dentro das questões filosóficas, marxista, muitas das vezes, trazendo uma espiritualidade religiosa de palavras que não estão dentro, mas só estão fora, porque não são vividas. O que é bom não é bom e o que é ruim é bom, tá? O que é bom nisso tudo e o que é ruim? Houve uma inversão e tem havido uma inversão de valores. A coisa ruim hoje é boa, hoje pode. E aquilo que não podia, você está me entendendo? Nas questões da moral, da ética, basicamente isso. Então, fica claro aí na vida dos crentes, dos reformadores, dos teólogos, nessa doutrina liberalista, marxista, que se prega hoje, humanista, dos coachings, né, que trazem, por exemplo, as suas experiências em detrimento à verdade. Lembra? Entre linhas, tá? Então a verdade tornou-se relativa, tá? Não se há mais verdade, mas sim uma relatividade. E todos os tipos de problemas foram diminuindo, diluindo dentro de um padrão e que deixaram de fato ou de fora a Bíblia, a verdade absoluta, até mesmo desqualificando-a, tornando apenas um livro de cabeceira ou de leitura de texto fora de contexto. Então, devemos entender que a Bíblia é, sim, a autoridade interpretativa e base para toda e qualquer resposta dentro do cristianismo, que fala aí da fé salvadora em Cristo Jesus, dando sentido à vida, tá? Então sempre haverá mudanças de pensamento, enquanto houver humanidade, enquanto houver essa busca constantemente pelo conhecimento, né, segundo o mundo, então já não é mais segundo Cristo. Então, de maneira que as pessoas levam as outras a pensar e a crescer dentro dessa compreensão. Este é o princípio. E eu quero deixar aqui para vocês pelo menos umas 2, 3 passagens para você meditar. Então, uma delas está em Romanos 12:2. Romanos 12:2 está falando da mudança de mente, conceito, metanoia. É interessante você ter esse contexto e essa mudança. Mente transformada, no entanto, precisamos estar sempre atentos a Atos dos Apóstolos 17:11 e ser como os bereanos, que quando Paulo pregava, eles eram muito mais astutos, inteligentes, sábios que os tessalônicos, que as demais regiões ao qual Paulo estava passando aí, segunda e terceira viagem missionária. Então, quando Paulo trazia, falava, eles procuravam saber nas poucas escrituras, dentro da Torá, do Pentateuco, dentro daquilo que os antigos profetas já haviam predito acerca do Messias e da salvação. Então, os bereanos de Bereia, eles foram muito mais atentos, muito mais astutos nesse sentido, muito mais sábios, inteligentes. Então, Paulo aqui, assim, como diz, aplaudiu a atitude dos bereanos. Então, Atos 17:11, pode ler. Começa pegando aí Atos 2 em diante, realmente onde começou a igreja do Senhor Jesus, tá? Então, comparando com cada ensinamento do Novo Testamento, nas Escrituras, não vamos deixar as nossas interpretações e experiência, as nossas estaturas e estruturas de fora. Mas, no entanto, entretanto, todavia é necessário que haja transformação de mente e mudança na pessoa de Cristo, tendo uma interpretação dentro das Escrituras. Infelizmente, as interpretações que há hoje em dia, elas são benquistas aos olhos dos homens
perante a religião e não perante a Cristo. Infelizmente, não é isso que acontece. Volto a dizer, felizmente, nós temos as Escrituras e para nós não acontece esse tipo de coisa. Mas infelizmente acontece isso no meio da cristandade. Infelizmente é algo que tem acontecido no meio desses círculos, desses rincões de denominações e instituições chamados de igreja. Igreja somos nós, são pessoas e não templos feitos por mãos de homens. Atos 7, leia em diante para você ter uma ideia do que eu estou falando. Atos 7, 48, 24, vai lendo. Pega Atos dos Apóstolos, Atos 2 em diante, vai lendo, você vai ficar encantado. Então, nesse meio, nesse círculo, eles defendem sim um cristianismo humanístico, marxista, pós-moderno. Não é esse cristianismo que Jesus ensinou, que os apóstolos, os discípulos, pais na fé e os reformadores quiseram e ensinaram, tá? Então, se você quer saber alguma coisa a respeito do cristianismo vivo, o cristianismo bíblico, então, só na Bíblia. Só na Bíblia e tendo o Espírito Santo para conduzir nessa verdade que pode libertar. João 8, 32 e 36. Ok? Deus abençoe sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Isso aqui é apenas uma reflexão e é importante refletirmos sobre esse cristianismo de hoje, atual. Até o próximo vídeo.